Olá pessoas, aqui é Mari e eu estou lendo para vocês, como vocês já sabem, o livro de Maria Bonita no Cangaço, um livro que fala sobre sexo, violência e mulheres no cangaço, e também fala um pouquinho de maneira geral sobre contextos do que estava acontecendo no Brasil nessa época, tá? Então hoje eu vou ler para vocês o capítulo 8, que está na página 118, tá? Escuta. Dona Bibiana e seu Aureliano percorriam tranquilamente uma vereda nas proximidades de Santo Antônio da Glória, quando foram surpreendidos por uma visão dos infernos. Um bando de homens reluzentes, chapéus tomados por moedas douradas, cartucheiras em volta do peito e punhais apontando para o céu, bem montados e espalhafatosos. Como os definiria o escritor alagoano Graciliano Ramos, sobre a passagem do bando em Palmeira dos Índios, onde ocupara a prefeitura. Embora fossem pobres agricultores, sem nada a oferecer para a gente de Lampião, a não ser a própria vida, o casal terminaria sendo feito de refém. No terceiro dia do sequestro, sons de tiros assustaram os cangaceiros. Ao antever a aproximação dos macacos, os bandoleiros se apressaram em recolher os pertences e organizar a fuga. Na confusão, descuidaram da vigilância sobre os prisioneiros, que aproveitaram a oportunidade para escapar do cativeiro. Depois de correr pela Caatinga durante toda a madrugada, o casal finalmente alcançou a zona urbana e procurou a polícia. Findo o relato de aventura para os soldados, Dona Bibiana aceitou conversar com os jornalistas. Conforme publicaria o Jornal do Brasil, a roceira teria ficado impressionada com a imponência do rei do cangaço. Virgulino é mesmo respeitado, ninguém brinca com ele. O único com quem tem alguma intimidade é Pocorante, comem juntos ao mesmo prato. Revelou, citando o jovem cangaceiro que, de tão criança, corria as lágrimas após levar bofetões do chefe, contrariando a lenda disseminada do sertão de que o cangaceiro só chora na hora de nascer. O que mais impressionaria a roceira em sua curta temporada no cangaço seria o comportamento folgado de Maria de Déa. Dona Bibiana ficaria besta de ver que, dentre as mulheres, todas participavam da divisão de tarefas domésticas, menos a cangaceira Mor. Ela é a única que não carrega as panelas, as outras é só o que fazem, contou estupefata. Caso Maria tenha tido a chance de ler a entrevista de Dona Bibiana, é razoável supor que daria mais uma de suas gargalhadas quebradas, daquele que tanto irritava Dadá e Durvinha. Entretanto, ao avançar na leitura, talvez ficasse furiosa com a insinuação da roceira de que era a preferida de Lampião, mas não a única. Ele diz que é mulher dele, mas de primeiro ele tinha outra, salpicou cheia de veneno. Maria de Déa possuía acesso frequente ao que se publicava sobre o bando, embora, ao que conste, tenha frequentado a escola na infância. A moça, assim como quase todos os cangaceiros, contava com instrumentos rudimentares de leitura e escrita. Isso não a impedia de consumir os periódicos publicados no litoral sobre os acontecimentos do sertão. Durante as temporadas nos coitos, recebia dos fazendeiros e coronéis aliados exemplares de O Cruzeiro, uma das revistas preferidas de Lampião, bem como outras as variedades, a exemplo da Noite Ilustrada, Fonfon e Careta. Lampião, apesar de limitado em suas ferramentas semânticas, fazia questão de consultar o que se escrevia a seu respeito, ou de seus aliados. Apesar de evitar confusão com sacerdotes, vira-se obrigado a punir um padre Alencar. Alencar Peixoto, autor de um livro cheio de agressões ao padre Cícero, a quem Lampião tinha mais em conta do que o próprio Deus, na obra intitulada Juazeiro do Cariri,
Padre Peixoto apresentou o Padim como um verdadeiro explorador do povo, sujeito rico e poderoso capaz de exercer influência fatal sobre quem dele se aproximava. Ao encontrar o religioso, o rei do cangaço, em respeito à batina, aplicava-lhe uma pena suave. Só um sustinho determinou que descesse do cavalo e concluísse sua trajetória a pé. Além de trazer preciosas informações sobre o comportamento dos delatores, Dona Bebiana e seu Aureliano, aliás, tinham bons motivos para redobrar os cuidados com a segurança após a publicação da entrevista. Os jornais davam a Lampião a segurança de sua notoriedade. Homens vaidosos gostavam de ler reportagens que reforçassem suas características de bandido de classe, em tudo distinto de um vulgar ladrão de galinhas ou um simples tarado. Detestava quando o acusavam de cometer estupros, crime que negava. Ameaçava, inclusive, cortar a língua de quem espalhasse tais informações a seu respeito. Uma década depois de ter recebido o bastão do Sr. Pereira para comandar o cangaço, Virgulino Ferreira da Silva construíra no sertão a paradoxal imagem de Facínora honesto. Um sertanejo a quem o capitão pedisse algo emprestado podia ficar duplamente aliviado. Em primeiro lugar, porque o objeto seria devolvido, em segundo, porque a solicitação do empréstimo significava manifestação de amizade por parte do rei do cangaço. Se não fosse com a cara do sujeito, simplesmente tomaria seus pertences. A determinação em cumprir promessas fazia de Lampião um tipo calculista, tornando-o ainda mais cruel. Era comum que suas vítimas, antes de morrer, rogassem clemência, principalmente quando eram pais de filhos pequenos. Nessas situações, o cangaceiro não costumava ceder a apelos desesperados, por mais que porventura sentisse um fiapo de comoção. Explicava ao condenado que, caso outros soubessem que fraquejara diante de uma súplica, perderia o respeito do povo. De forma geral, Lampião nunca fraquejava, exceto quando Maria, compadecida, interferia em favor das vítimas. O que acontecia em raras oportunidades. De forma geral, a cangaceira até ajudava na tortura. Tinha por hábito, por exemplo, arrancar brincos de mulheres inimigas à força, rasgando-lhe os lóbulos. Outro aspecto do qual Lampião se envaidecia era da sofisticação de suas execuções. Atirador exímio, raramente errava o alvo, embora enxergasse apenas com um olho o sangramento no qual o condenado se ajoelhava diante do algoz. Era conduzido com ares de cerimônia. Para o rei do cangaço, matar era uma arte. Os assassinos, como alguns rituais, por vezes envolviam uma refeição especial. Viraria célebre a história segundo a qual teria comido um carneiro levemente assado, com sangue escorrendo sobre a cova de um delator que acabara de matar, e que tivera ele próprio de providenciar o buraco no qual seria sepultado, depois de ter a cabeça estraçalhada por tiros certeiros na boca e no ouvido. A famosa violência dos cangaceiros não desestimulava algumas sertanejas a querer entrar para o grupo. Reduzidas a uma vida em que sóis se punham e nasciam, sem que nada de extraordinário motivasse suas existências. Muitas moças sonhavam com a rotina de ouro, dança e aventuras que permeava o imaginário popular sobre o cangaço. Dadá, ainda saudosa de suas bonecas e da família, desencorajava as meninas que lhe manifestassem o desejo de tomar parte do bando. Isso é uma vida miserável, dizia. Você não queira saber o que é dormir no molhado, andar no espinho, subir saltada, correndo, tomando tiro. Quando uma jovem decidia se amancebar a algum cangaceiro, não havia conselho que a fizesse demover da ideia. Aos 15 anos, Adília, morena de covinhas nas bochechas e cachos nas pontas dos cabelos,
Sentia-se oprimida em casa. O pai, rígido, não deixava que pintasse os olhos, os lábios, as unhas. Na infância, por recomendação de um tio, que alertara a mãe sobre os riscos de ter uma filha sabida, quando aprendesse a escrever, dizia ele, só o faria em cartas para rapazes. Foi impedida de frequentar então a escola. Dançar também era proibido, assim como namorar. Seu romance com um canário, caba de lampião, dava-se às escondidas. Adília não pestanejou ao ser convidada pelo amado a integrar o grupo. Se você for para o inferno, eu também vou, respondeu. E iria, de fato, viver no fogo eterno. A visão idealizada de Adília não contemplava as longas caminhadas sertão adentro. Tampouco a sede, a fome e o cansaço extenuantes. Para despistar as volantes, os bandoleiros percorriam as trilhas com o cuidado de não deixar rastros, o que tornava a travessia ainda mais penosa. Andavam de costas ou calçavam as alpercatas ao contrário, para dar a impressão de que iam quando vinham. Evitavam terra molhada, preferiam pedras e esforçavam para não provocar a queda de folhas verdes que só se despreendem das árvores se alguém as arranca. Na oportunidade de abaterem um animal e improvisarem um almoço, precisavam antes que a comida assentasse no estômago, enterrar vísceras, ossos e pele, de modo a não atrair urubus, cujo sobrevoo denunciaria o esconderijo para a polícia. Raramente preparavam iguarias assadas para o jantar. Uma fogueira em meio ao breu, em noite que não fosse de São João também, e entregaria a localização do grupo. Certa vez, irritada com tantas regras, Adília deixou a trilha e tomou outra direção, caminhando com firmeza e espalhando seus rastros por onde passava. Canário e outros cabras correram atrás da moça, decididos a contê-la. Adília deveria estar disposta a morrer para se livrar daquele calvário, porque contrariar o companheiro não era atitude das mais seguras. Enciumado, o cabra chegara a pressionar os dedos no pescoço da namorada, determinado a estrangulá-la. Adília já estava roxa, com a língua de fora, quando, delicado, outro cangaceiro convenceu o canário a soltar a moça. Enquanto isso, Chechel, também integrante da falange, fizera ouvidos moucos aos apelos da jovem. Um dos muito alertas que Dadá faria às futuras colegas seria sobre os transtornos de tal decisão acarretaria às suas famílias. Adília seria a prova da sabedoria da companheira de Corisco, Dadá, que inclusive foi estuprada por Corisco. Vamos lembrar desse detalhe, tá, gente? Em dada ocasião, acompanhou os cabras até a casa de José Joaquim, um primo a quem queria muito bem. Os cangaceiros deixaram de que os dois conversassem à vontade, inocentes quanto a seus planos sinistros. Familiares, aliás, estavam entre os poucos homens com quem Adília podia prosear. Caso se aproximasse de qualquer outro varão, alertava Canário, terminaria morta. Joaquim acabara de contar à prima que estava prestes a se casar quando foi dominado, amarrado e fuzilado, sem que Adília, ao menos, soubesse o motivo da execução. Parte da família da cangaceira, certa de que ela tivera participado da emboscada, nunca mais lhe dirigiu a palavra. Com o passar do tempo, arrependida daquele caminho sem volta, a jovem cangaceira foi se tornando cada vez mais violenta. Em seus primeiros dias no bando, podia desmaiar ao presenciar um infeliz sendo descarnado. Aos poucos, foi se tornando capaz de dar fim a uma vida. Na ocasião em que ouviu de um cabra a insinuação de que era namoradeira, manobrou o fuzil Mauser, e mirou na cabeça do linguarudo. Outro rapaz, vendo a cena, conseguiu desarmá-la a tempo de evitar a tragédia. Nem os muitos gramas de ouro
que portava nos dedos, pescoço e orelhas, tampouco o charme de uma rotina guerreira compensava o martírio. Da única vez em que ficou grávida daquele homem que passara a odiar, fez todas as simpatias possíveis para expelir o feto. Dentre os chás que tomou, na esperança de abortar, estavam os das folhas de anis, Juazeiro, Marcela Pereira. Os esforços foram em vão. Adélia deu à luz um menino que seria criado por uma família da região. Sufocada, a jovem sonhava noite e dia com a morte de Canário. Não que a passagem do companheiro para a morada do capiroto, onde ela julgava ser seu lugar, fosse garantia de mitigação do sofrimento. Ao contrário, a situação poderia se tornar ainda mais dramática. Como regra, depois da morte de seus maridos, as mulheres ficavam à disposição de outros cabras, como um patrimônio sem herdeiro certo. Um cangaceiro solteiro poderia, se quisesse, pegar a moça para ele, se houvesse mais de um interessado que resolvessem a disputa entre si amigavelmente. Caso não despertasse o interesse de ninguém, o mais recomendável era que ficasse morta. Minha nossa. Pois, caso voltasse para casa, poderiam entregar os segredos do grupo para a polícia. A presença de mulheres solteiras era rigorosamente proibida no bando. Só ficava ali quem tinha dono. Embora fossem raros, havia casos em que uma mulher podia ser transferida de um homem para o outro, sem que o antigo proprietário precisasse estar morto para isso. A baiana Lili fazia parte do seleto grupo de jovens que gostavam de seus companheiros. Começara a namorar Lavandeira em 1929 e depois do ingresso de Maria de Déia, passou a acompanhá-lo no bando. Como ocorrera com Adélia, perceberia em pouco tempo que a vida no cangaço não seria exatamente um passeio. Além do namorado, Lili contava na rotina errante com a companhia de irmãos Ferrugem e Baliza, este tido como o mais frouxo entre os cabras. Aperreado com as constantes manifestações de medo por parte do rapaz, Lampião costumava dizer, em tom de suprema ofensa, que ele deveria ter nascido fêmea. No final de 1932, durante um combate, Baliza resolveu se entregar aos volantes. Desde março, por ordens do chefe da polícia da Bahia, João Facó, cartazes espalhados pela cidade do interior garantiam a vida dos cangaceiros que resolvessem depor as armas. O tenente Ladislau Reis de Souza, ironicamente conhecido como Santinho, talvez não tivesse lido os cartazes de João Facó. Ao pôr as mãos em Baliza, espancou-o quase até a morte. Depois ateou fogo no corpo do bandido. E antes que as chamas ultrapassassem o pescoço, decepou a cabeça. O quengo do bandoleiro viria a se juntar ao do outro, do açúcar. Tenente Santinho ganhara de presente do fazendeiro baiano Zé Borreto, como prova de que deixaria de ser coiteiro. Então, note que um coiteiro poderia deixar de ser coiteiro caso eles dissessem, que era muito raro, né? Com medo da tortura de um lado e do outro, ou de morte de seus familiares, né? Ou estupro de suas filhas, publicamente, ou coletivamente. Esses coiteiros, às vezes, teria que dar alguma prova, né? De que tinha mudado de lado. Então, teria que levar algum pedaço do corpo de alguém que matou, esse tipo de coisa. Lili ainda enfrentava o luto pela morte do irmão quando deparou com uma nova tragédia. Lavanderia seria abatido em combate contra os volantes do sargento Antônio Inácio de Souza e João Fernandes, na Serra da Canabrava, em Uauá, na Bahia. Prestigiado dentro do grupo pela pontaria, o cangaceiro daria mostras da sua excelência no ofício. Segundos antes de cair morto, fuzilara o cachorro de Antônio Inácio, cuja fama de brabeza superava a do dono. Seguindo as regras do grupo, Lili foi colocado à disposição dos outros cangaceiros.
Manuel Moreno, primo do ferrador Zé Baiano, pegou a moça para si sem grande entusiasmo, embora a jovem, com seus lábios grossos e dentes perfeitos, fosse reconhecida pela beleza e simpatia. O que sobrava a Manuel Moreno em ânimo para o forró lhe faltava em espírito bélico. Não era exatamente um bandoleiro com talento nato para o ofício, tanto que agiria de forma quase indiferente quando fosse trocado por moita brava, em tudo o oposto dele, valentão e famoso pela frieza ao cometer assassinatos. Lili, que sofrera publicamente pela morte de Lavandeira durante meses, chorava pelos cantos. Também não encontrou em Moita Brava um novo amor. Com pouco tempo de relacionamento, afeiçoou-se ao menino pó-corante, ameninado pó-corante, aquele que dividia o prato com Lampião e chorava depois de levar bofetões. Um dia, Moita Brava flagrou Lili nos braços do rapazinho. Sem vacilar, desferiu 6 tiros na cabeça da mulher. Dadá, ao saber do crime, não tiraria a razão de Moita. Era uma descaradinha, diria sobre Lili, que parecia não ter aprendido a primeira lição das mulheres no grupo, frequentemente lembrada pela esposa do Diabo Louro: ter respeito ao marido acima de tudo. Moita Brava não ficaria viúvo por muito tempo. Logo se amigaria com Sebastiana, moça tida como feia por não corresponder ao padrão de beleza sertanejo. Magra e alta, tinha cabelo castanho e olho muito vivo. Embora recriminasse Lili, Dadá não se oporia ao acolhimento de pó-corante no círculo de Corisco. O moço tinha conseguido fugir enquanto Moita Brava se ocupava de liquidar a esposa. Aos 18 anos, a jovem raptada e estuprada aos 12 anos, se tornara cada vez mais poderosa dentro do subgrupo do marido. Na ausência desse, que abusava cada vez mais da cachaça, ela quem dava as coordenadas para os cabras. Em dezembro do ano anterior, 1932, chegara a comandar uma fuga. O fato ocorrera nas proximidades da cidade baiana do Campo Formoso, onde a turma fora atacada pela força volante do sargento Antônio Inácio de Souza após invadir uma fazenda e esfaquear uma criança de 8 anos. A liderança de Dadá era aceita pelos cangaceiros com reservas. A impetuosidade e a coragem que em Corisco inspiravam os rapazes, na esposa eram tomadas como autoritarismo e agressividade. Mesmo o Diabo Louro não reconhecia a ascendência da companheira sobre o grupo, ou sua capacidade de tomar a frente dos trabalhos quando ele estava fora de si, no episódio do Campo Formoso. Só escapara porque fora carregado nos braços pelos colegas. Em público, sempre que possível, Corisco ressaltava de boas características de Dadá, todas ligadas à submissão. Considerava a mulher mais certa que Maria de Déa, por mais que evitasse conflito com Lampião. Corisco tinha suas reservas e algumas atitudes do chefe. Achava que ele se deixava controlar por Maria, cujas arengas criavam dificuldades no relacionamento entre os asseclas. Certa vez, durante um almoço, Maria começou com besteira, como narraria Dadá. Deu comida para os homens de Lampião e deixou-os de Corisco só olhando, mortos de fome. Desinteressado pelo que se passava, Virgulino convocaria os meninos a levantarem pouso. Não vou viajar com meus rapazes sem almoçar, teria dito Corisco. Mas estamos correndo perigo, compadre, respondeu o capitão. Ainda conforme o relato de Dadá, o Diabo Louro respondera que, esfomeados, os cabras também estavam em condição de risco. Se minha gente não comeu, não podemos pegar a alpercata, decidira. Irritado, o rei do cangaço reclamara o fato de Corisco não tê-lo alertado da situação. Não, senhor, quem está na frente
são o senhor e sua esposa. Não sou eu. Onde não cabe a galinha, não come os pintos, dissera enigmático. A palestra entre os dois homens mais poderosos do cangaço prosseguiu tensa, com Virgulino insistindo para que todos deixassem o coito o quanto antes e Corisco firme em seu propósito de só sair de lá depois que todos estivessem de bucho cheio. Antes de se despedir do chefe, que acabaria de partir na frente, o Diabo Louro o aconselhara a refletir sobre a autoridade da companheira. Homem governado por mulher não dá certo. Minha mulher fala, mas fala pouco, recomendara. Ao ouvir aquilo, ainda segundo o relato de Dadá contando a história, né, depois, a mulher de Virgulino ficaria humilhada, toda tapeada, conforme suas palavras. O posto de Rainha do Cangaço submetia Maria de Déia a rasteiras como aquela, vindas de todas as partes, que partissem de Dadá e Corisco, tido como princesa e o príncipe do bando. Ela já podia esperar, terrível mesmo era quando vinham de quem menos imaginava, pai e irmãos. Aí aqui, gente, tem algumas que eu vou tentar mostrar para vocês, né? Aqui é Maria Bonita, né? Conhecida como Maria de Déia. Só algumas, tá? Aqui Lampião. Essa foto é de 1926. Aqui são duas cangaceiras da época. Essas aqui foram vítimas do cangaço, mulheres que foram meninas, né, que foram estupradas. E essa daqui, ó, lembra que eu falei que ia mostrar a foto? Ó, o que ferrava as mulheres no rosto, com a marca dele. Essa daqui é Maria Felizmina, a sertaneja marcada no rosto com ferro em brasa pelo cangaceiro Zé Baiano, para receber a punição, que também poderia ser na virilha, nas nádegas ou nas coxas. Bastava que as mulheres tivessem cabelo curto e usassem vestido acima do joelho. Ele ia lá e fazia isso, ó, ferrava as pessoas com ferro em brasa. Aqui são algumas cabeças, né, cortadas. A maneira que muitas vezes as pessoas eram mortas nessa época, né, as cabeças eram cortadas, né? Dos dois lados, tá? Tanto da polícia como do cangaço. Essa foto aqui também é Maria. Esse aqui é Zé Baiano, cangaceiro, esse aqui. Essa aqui é aquela famosa foto, né, do casal, Lampião, Maria Bonita. Tem outras, mas eu não vou mostrar todas, tá? Aqui são os casais cangaceiros, né? Ó, 4 casais, né, diferentes, tá? Aí é Corisco e Dadá, que é esses dois aqui. Corisco e Dadá. Gato e Nassinha. Gato e Nassinha. Aqui. Adilha e Canário. Isso aqui, ó. E Maria e Pancada. Não sei nem se dá pra ver o rosto, né? Que tá bem distante e é preto e branco, mas... Enfim, só pra vocês verem algumas imagens. Aqui tem os vários cangaceiros juntos, né? Daram foto juntos. Homens e mulheres. Simulando estar com as armas na mão e tudo mais. Aqui são alguns policiais da época, né? Tenente João Bezerra. Após a chacina de Angico.
Eles foram lá e tiraram uma foto. Aqui são as cabeças, né, pra fechar. Depois que eles mataram todos, vão lá e fazem como um troféu. As cabeças dos cangaceiros que eles conseguiram matar, né? Nossa. Aí tem assim, a exposição das cabeças na escadaria da Prefeitura de Piranhas. Lampião está no primeiro degrau, Maria Bonita no segundo, entre as cabeças da Quinta e Luiz Pedro. No lado esquerdo da última degrau, Enedina totalmente desfigurada pelo tiro. Aí a foto não tem o nome da pessoa que tirou a foto, não. Por isso que eu não tô dizendo, tá? Mas é isso, minha gente, ó. Toda essa violência aqui, né? Toda essa violência aqui compartilhando com vocês, né? Desculpa aí. Mas é isso, eu preciso mostrar, falar sobre esse assunto, ler pra vocês o que a Adriana escreveu aqui, né? Adriana Negreiros fez um ótimo trabalho de denúncia, de relatos. E é importante porque nesse período nós estamos vivendo muita romantização em relação ao cangaço. Então, por uma necessidade minha, sei lá, por isso que eu tô falando sobre isso e tentando ler esse livro aqui pra vocês, tá? Então é isso, cheiro, obrigada por ficar até aqui, por me ouvir e acompanhar a leitura. É isso, obrigada. Tchau, cheiro, até a próxima.